Muito bem, meus amigos, vamos lá, com fé a gente consegue. Vamos dar início então ao nosso trabalho. Vamos então dar início aqui ao nosso trabalho, o livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia, capítulo 6, Informações Preciosas. Nós então vamos avançar aqui nesse capítulo, lembrando que no capítulo anterior nós estudamos um pouco sobre a história de Almério, que é aquele recepcionista lá do Hospital Esperança, né, do Sanatório Esperança. E o sanatório, nesse hospital, então, o Almério começa, no primeiro contato com Filomeno de Miranda, a trazer um pouco da sua história, né, que ele era um paciente em processo de reabilitação, trabalhando ali, né, participando da labor terapia para poder estabelecer ali o equilíbrio necessário para o seu próprio crescimento. E ele conta então que ele foi um médium que acabou praticando suicídio por uma influência espiritual bastante agressiva, uma obsessora que o acompanhava, induzindo ao suicídio. E aí nós conversamos ontem sobre o grau de responsabilidade que ele tinha, né, se essa obsessão se tornava um atenuante, já que ele não desejava por si só, mas ele foi induzido a um processo de depressão profunda e depois acabou pelo suicídio desencarnando, porque numa existência anterior, tendo uma vida muito promíscua, ele acabou envolvendo várias mulheres, né, dentre elas esse espírito que se tornou a sua obsessora, em que ela engravidou numa primeira vez. Ele então, junto a ela, né, acabaram praticando um aborto. Depois ela engravidou novamente e nesse segundo aborto ela acabou desencarnando, e aí gerou então esse ódio, essa perseguição, fazendo com que ele então criasse esse vínculo negativo com ela. Nessa existência ele começou então a manifestar essas primeiras tendências durante ali a sua vida, mas logo de início a mediunidade aflorou. E ele então foi levado a médicos e tudo mais, até que acabou sendo conduzido a um centro espírita, onde foi orientado a respeito da mediunidade que estava ali aflorando. E essa mediunidade aflorada fez exatamente com que esse contato com essa obsessora se tornasse mais grave. E aí então ele se casou e a esposa ajudou no equilíbrio dele, dentro do possível, mas mesmo assim ele acabou não conseguindo resistir à influência desse espírito. E aí então o que a gente comentou foi exatamente a necessidade que ele tinha, né, de despejar sobre o Filomeno de Miranda toda essa história, e ele acabou até se constrangendo, o Filomeno também querendo aprender cada vez mais, né? Enfim, criaram ali um vínculo de amizade, e Filomeno então esperava contar com ele a partir daquele momento como sendo um guia dentro do hospital, onde o Filomeno faria então as suas pesquisas, o seu aprendizado. No final do capítulo então, o Filomeno coloca então, né, que encontrávamos-nos abordando outros temas quando fui chamado nominalmente para o encontro com o Dr. Inácio, que se encontrava aguardando-me. Despedi-me do jovem companheiro e segui ao gabinete onde teria a entrevista com o nobre psiquiatra. Então aqui o primeiro contato que ele teria efetivamente com o Hospital Esperança, com o Consultório Esperança, que é o nome aqui que oficialmente Filomeno coloca para nós. E ali então, depois de toda essa introdução com as palestras, com Eurípides, palestras com o Dr. Bezerra, com o próprio Dr. Inácio também, agora esse era o primeiro contato que ele teria com o Nosocomio Esperança, né? Então, vamos lá. Informações preciosas. Com jovialidade irradiante, o Dr. Ferreira recepcionou-nos, exteriorizando os júbilos que o invadiam, em face da possibilidade de esclarecer-me acerca das nobres atividades daquela casa de socorro. Por minha vez, profundamente sensibilizado, não tinha como expressar-lhe o reconhecimento que me dominava, retribuindo-lhe com simplicidade a generosa maneira de estimular-me ao progresso íntimo. Convidando-me a sentar-me em confortável poltrona,
passou a explicar-me parte da complexidade dos labores que tinham lugar naquele admirável nosocômio espiritual. Esclareceu-me que era responsável somente por um dos pavilhões que albergava médiuns e alguns equivocados, enquanto diversos trabalhadores, respectivamente, se incumbiam de administrar outros setores que acolhiam diferentes ordens de portadores de alienações espirituais e que haviam fracassado no projeto reencarnatório. Aqui, então, só para a gente lembrar que esse complexo, né, hospitalar, se a gente pode chamar assim, tinha como objetivo maior, né, a partir da fundação dele, por parte de Eurípides Barçanufo, era exatamente acolher médiuns, espíritas ou não, que acabavam vivendo essa experiência negativa do fracasso, em que a mediunidade se tornava uma missão para o seu próprio crescimento e por motivos diversos acabaram então fracassando, né? E aí a gente vai lembrar aquilo que a gente já comentou também, que o livro Lírios da Esperança, de Hermâncio Dufour, também conta a história dessa mesma instituição. Aqui então nós temos dois livros abordando talvez aspectos diferentes do mesmo local, das mesmas atividades, do mesmo trabalho. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, fica aí a referência do Lírios da Esperança, de Hermâncio Dufour, psicografia de Vanderlei de Oliveira, acho que é Vanderlei de Oliveira o nome do médium. Muito bem, seguindo. A supervisão geral era realizada por uma coligação constituída pelos diretores dos diversos núcleos, sob a presidência do apóstolo sacramentano, encarregado das decisões finais, que era Eurípides, né, lá de Sacramento, em Minas Gerais. Outro sim, Eurípides, que era o diretor? Confirme para mim. Eurípides. Eu acho que era Eurípides, né? Era. Tá, estou confundindo aqui com outros trabalhadores aqui, é tanta gente que eu acabo me confundindo. Vamos lá. Outro sim, lidadores da psiquiatria que ali trabalhavam com terapias valiosas, ofereciam também seu contributo na condição de responsáveis pelas clínicas nas quais estagiavam. Então a gente vai vendo aqui a complexidade, né, de organização, de administração, da área administrativa, da área técnica, enfim. A ordem, a disciplina e o respeito pelas atividades pertinentes a cada área constituíam valioso recurso para a harmonia geral e o contínuo aprimoramento de técnicas terapêuticas como métodos de socorro que se multiplicavam conforme as necessidades que ocorressem. Vige em todos os momentos, expôs com delicadeza, o sentimento de amor entre aqueles que aqui laboramos, constituindo elo forte para todos nós. As decisões são tomadas sempre após diálogos construtivos e nunca vicejam o melindre, a censura ou qualquer outra expressão perturbadora de comportamento, qual sucede nas diversas entidades terrestres. O exemplo de engrandecimento moral e de abnegação oferecido por Eurípides sensibiliza e dá segurança por haver se transformado no servidor de todos, em vez de constranger os menos hábeis com as suas valiosas conquistas. Então aqui a gente já começa a perceber que a forma como o hospital é conduzido é do mais alto valor moral, em que a causa se torna o alvo principal de todos os trabalhadores, e não simplesmente ideias particulares, visões pessoais, discussões em torno de egos, né? Então aqui a gente vê qual é exatamente a proposta desse mundo regenerado que nós esperamos encontrar aqui no nosso planeta, nesses próximos séculos, né, que virão, né, e até milênios também. Mas aqui a gente começa a perceber o modelo ideal de trabalho em nome do amor, por bandeira do cristianismo, a bandeira do Cristo. Ela é exatamente ali o objetivo maior de ser alcançada, começando pelas próprias condutas que nós teremos em torno de todas as nossas atividades. Aqui nós temos um exemplo do que acontece no hospital, trazendo isso para o nosso mundo aqui, mundo material. Nós veremos isso no ambiente político, no ambiente de justiça, no ambiente educacional, no ambiente social,
econômico, industrial, tecnológico, filosófico, em todas as áreas, em que o amor é o principal objetivo. Então aqui ele vai trazendo para nós esse modelo de engrandecimento moral e abnegação, que o próprio Eurípides trouxe como exemplo. Fazendo uma breve pausa, apresentou-me o programa que me propunha para o período de estágio solicitado. Não ignoramos, acrescentou, que o amigo Miranda vem se aprofundando nas psicogêneses da obsessão e suas sequelas, das enfermidades mentais que as precedem ou que as sucedem, e por isso mesmo, quanto me seja possível, acompanhá-lo-emos nas visitas às enfermarias e apartamentos que hospedam os irmãos em recuperação moral e comportamental. Noutros momentos, o irmão Alberto será o seu cicerone constante, autorizado a atendê-lo quanto seja possível e os nossos regulamentos permitam. Então aqui é um ponto importante, né? Quanto seja possível, né, para que possa oferecer a oportunidade de conhecer essas atividades e, ao mesmo tempo, os regulamentos permitam. E aqui esses regulamentos dizem respeito exatamente ali às áreas que são permitidas, o tipo de abordagem que ele pode fazer, o tipo de revelação que ele pode trazer, já que tudo aquilo que ele pesquisa é sabido que será publicado numa obra como essa. Então, muitas vezes, tomado por um determinado impulso, por uma determinada curiosidade, ele deseja fazer algum comentário, e esse comentário não é permitido, porque pode não apenas constranger os pacientes do hospital, trazer também algum constrangimento aqui no nosso próprio mundo material. Lembrando que nós tivemos uma experiência dessa natureza com o próprio Humberto de Campos. Quando então, ele escrevendo ali todos os seus livros, com toda a boa vontade, de repente a família vem e acaba depois entrando na justiça para ter direitos autorais sobre as provas, sobre as obras do autor já morto. E ele teve então que mudar de nome para Irmão X, exatamente para que nas suas publicações não viessem a ter no futuro algum tipo de problema de constrangimento. A mesma coisa que nós encontramos com relação a André Luiz. Até hoje se debate qual é a real identidade dele. Lembrando, né, que o nome André Luiz foi escolhido porque na reunião onde esse espírito se manifestava, na casa do Chico, o primo dele, André Luiz, estava ali presente, e aí então acabou dizendo: qual é o seu nome? Ah, pode ser o nome daquele ali, André Luiz. O que parece algo muito grandioso, na verdade foi uma escolha ao acaso. Se tivesse um José da Silva ali deitado, talvez seria José da Silva que a gente estudasse. Mas enfim, o nome dele, sendo médico antigo, né, será que é Oswaldo Cruz? Será que é Carlos Chagas? Será que é um outro nome qualquer? Então todo mundo hoje procura especular, e o espírito se reserva o direito de não revelar sua identidade, exatamente para evitar que aqui no mundo material nós criemos polêmicas em torno dessa identidade. Então é que a gente vai encontrar nesses pequenos detalhes que nós vamos estudando o porquê das regras nessas instituições não permitem que muitas revelações cheguem até nós. Porque nós simplesmente, por causa de ego, vaidade, nós acabamos criando situações das mais problemáticas em torno dessas questões que o mundo espiritual oferece para nós. Bom dia, abraço. Muito bem, vamos lá. Chamado nominalmente pelo interfone sobre a mesa, o companheiro deu entrada na sala, um homem de 60 anos presumíveis, cordial e gentil, que deveria ser o bondoso orientador de que eu necessitava. Apresentados amavelmente pelo incansável diretor, disse-nos: o caro Alberto aqui se encontra em ação há mais de 20 anos, desde quando saiu do corpo físico e foi recolhido carinhosamente, de imediato passando a condição de cooperador infatigável. Havendo exercido de unidade socorrista por 4 lustros, esse venerável instituição espírita atravessou o portal do túmulo portando títulos de merecimento que o credenciam a tornar-se valioso auxiliar no despertamento de consciências em hibernação ou nubladas pelos fluidos tóxicos remanescentes das subjugações perversas de que foram vítimas. Ele terá expressivas experiências para repartir com o nosso querido estagiário.
né? Então aqui, esse irmão Alberto, né, por 4 lustros, né, então dá ali 20 anos mais ou menos de trabalho mediúnico. Cada lustro corresponde a 5 anos, né, uma linguagem antiga. E aqui então, como foi colocado, pelo fato de ter sido um médium trabalhador nessa área de socorro, e ter trabalhado dignamente e retornar ao plano espiritual de um modo equilibrado, ele rapidamente já se tornou um colaborador. Diferentemente, né, do Almério que nós estudamos, que chegou àquele hospital na condição agora de servidor de recepção, como parte de um processo de reabilitação, quando ele ficou durante um bom tempo ali hospitalizado, até que ele se recuperasse da mediunidade desequilibrada, das influências da obsessão, do próprio suicídio que provocou nele todo aquele transtorno, e agora ele começa a exercer alguma atividade que possa trazer para ele o equilíbrio, diferentemente do irmão Alberto aqui, que já se mostra como um trabalhador pronto, não apenas pela experiência adquirida, mas pelos valores também conquistados. Antes que o novo amigo pudesse dizer algo, desculpando-se, ante as referências justas, prosseguiu. O caro Miranda é estudioso das faculdades mediúnicas e suas distonias, com expressiva folha de serviço ao intercâmbio saudável entre as criaturas deambulantes no corpo físico e fora dele. Fui informado hoje mesmo, através do nosso serviço de esclarecimento, a respeito das atividades espirituais que vem desenvolvendo do lado de cá há mais de 50 anos. Portanto, identificados pelos mesmos objetivos, tenho certeza que formarão um par de trabalhadores abençoados, fiéis aos propósitos do Ministério de Iluminação Interior e da Saúde Integral a que se afeiçoam. Então, ali uma dupla ótima, né, para poder fazer com que esse trabalho aconteça. E aqui algo interessante, uma expressão utilizada pelo Dr. Inácio Ferreira, que o Filomeno de Miranda ele é estudioso das faculdades mediúnicas e suas distonias. Essas distonias, que são todos os transtornos que acometem as faculdades mediúnicas desequilibradas, no caso aqui especialmente o processo de obsessão, que é o ponto principal do trabalho dele. Então, como a gente já tinha conversado anteriormente, nós vemos no plano espiritual tantos e tantos trabalhadores e estudiosos que se dedicam a determinadas áreas de estudos que para nós são completamente desconhecidas. Enquanto aqui nós temos, né, as áreas da medicina, da psicologia, da educação, daquela área de trabalho, dentro daquela área de serviço, no plano espiritual o trabalho diz respeito especialmente ao espírito. E do espírito, como consequência, nós temos trabalhadores. E aí a gente vai lembrar aquilo que eu já comentei com vocês, que a nossa ciência terrena não é capaz de sondar, por exemplo, a reencarnação com mais profundidade, a mediunidade com mais profundidade, a comunicabilidade entre os dois mundos com mais profundidade, exatamente porque o objeto principal que faz com que tudo isso seja uma consequência, que é o espírito não pode ser estudado pela nossa ciência terrena. Mas no plano espiritual, o espírito sendo uma realidade, tudo aquilo que se desdobra dele, como sendo mediunidade, reencarnação, desencarnação, evolução espiritual, perispírito e tantos outros temas, se tornam áreas de grande conhecimento e áreas de grandes estudos, coisa que aqui para nós são desconhecidas. A doutrina espírita nos permite estudar tudo isso, através, seja de experiências práticas, seja através de teoria que os espíritos trazem para nós, mas fica restrito a esse mundo que é considerado o mundo da religião. Porque a mediunidade ela é compreendida como uma prática religiosa e não como uma realidade da natureza humana. Então aqui continua restrito a isso. Já no plano espiritual, nós temos ali, né, universidades, instituições que estudam esses temas com muita profundidade. E aí a cada vez que a gente vai estudando um pouco mais, a gente tem a oportunidade de conhecer os trabalhadores que se dedicam a essas áreas. Como temos, por exemplo, né, como vimos André Luiz, quando ele trouxe para nós a Evolução em Dois Mundos, nós vimos ali aqueles especialistas que observam a evolução do princípio espiritual. Nós temos aqueles especialistas que já acompanhamos, que são aqueles que são especialistas em desencarnação,
São especialistas em resgates de espíritos perturbados, aqueles que trabalham com transtornos mentais. Então é muito bacana a gente ver como o mundo espiritual é complexo nesse campo de estudo e de trabalho que a gente vai conhecendo. Muito bem, avançando. Agradecendo algo canhestro, apertamo-nos as mãos com um sorriso fraternal enquanto concluía. Nessa primeira fase, o nosso alerta irá levá-lo a conhecer superficialmente o nosso pavilhão. Rogando-lhe permissão, expressamos reconhecimento e saímos do seu gabinete, facultando-lhe dar prosseguimento aos compromissos graves que lhe dizem respeito, comprometendo-se a reencontrar-nos logo mais. Quando nos encontramos no amplo corredor de acesso aos vários setores, com cortesia Alberto chamou-me a atenção para a estrutura do edifício desenhado com cuidados especiais. Utilizam-nos durante o dia, começou a elucidar-me, do máximo da luz natural do sol, cuja intensidade é coada pelas lâmpadas especiais transparentes que constituem grande parte do teto, ao mesmo tempo beneficiando a flora abundante que decora o imóvel, enquanto emana energias revigorantes. Mantemos todas as plantas vivas e evitamos colher as flores, a fim de que sejam mais duradouras nas suas hastes e se renovem com facilidade. Olhei para a frente e percebi paralelamente destacados os blocos das enfermarias que se deslocavam da via central, intercalados por áreas retangulares externas que davam um aspecto agradável, qual se fosse uma clínica especial, sem as características convencionais, frias e rígidas dos hospitais terrestres. A um observador menos cuidadoso, pareceria um hotel de grande porte, reservado para o repouso de convalescentes. Então, mais uma coisa que é importante a gente lembrar. Essas descrições que os espíritos vão trazendo para nós, que faz uma semelhança, que traz uma semelhança muito grande com aquilo que o mundo material tem, por exemplo, lâmpadas, teto, flores, jardins e tudo mais, dá essa ideia, se nós não tivermos o cuidado de separar exatamente ali os dois planos, nós estamos, de certa forma, materializando o mundo espiritual. Porque nós pensamos aquilo que tem no plano físico, tem também no plano espiritual. Só que, na verdade, nós temos que considerar os paralelos, porque tudo aquilo que existe no plano espiritual tem uma constituição diferente, tem uma natureza diferente, tem uma estrutura diferente. Muitas vezes até os espíritos, como a gente já viu, utilizam palavras semelhantes por falta de uma expressão melhor. Porque ao observar um determinado objeto, uma determinada área, um determinado fenômeno, eles procuram utilizar palavras que nós temos aqui no mundo físico para fazer com que nós, pela imaginação, consigamos nos aproximar dessa realidade. Mas, mais uma vez, eles utilizam dessas palavras para facilitar a nossa compreensão. Mas não significa que aquilo que eles estão dizendo, de fato, se assemelham a esses elementos que existem no plano físico. Então é importante nós tomarmos muito cuidado com isso, porque por falta de determinados tipos de termos que nós não temos aqui no vocabulário terreno, pelo fato de nós não termos aquele tipo de elemento, porque para nós o nosso vocabulário, os nossos dicionários, são criados baseados na realidade que nós temos aqui. Eu não posso criar uma palavra de uma coisa que não existe. Isso parece óbvio. E quando nós fazemos uma relação entre esses dois mundos, isso se torna algo prático e se torna realmente um obstáculo. Porque no plano espiritual existem elementos que nós desconhecemos e cujos termos também não existem aqui. Por isso, então, eles têm esse cuidado de fazer esse paralelo. E da nossa parte, como estudantes da doutrina, nós não podemos deixar de levar isso em consideração. Do contrário, nós estamos materializando algo que não é material. Nós estamos fazendo com que o mundo espiritual se pareça com o mundo físico, e não é parecido. Ele tem ali a sua própria natureza. Tem semelhanças, mas nós não podemos fazer com que uma coisa daqui do mundo físico vá para o mundo espiritual. Vamos lá. Notando a minha admiração, o generoso amigo aduziu: realmente essa foi a preocupação dos construtores desse nosocômio,
retirar ao máximo qualquer motivo que induza a depressão ou a angústia, propondo bem-estar e recuperação. Igualmente, houve o cuidado de organizar um ambiente saudável sem os atavios que levam a devaneios e a reminiscências perturbadoras da caminhada terrestre. Aqui algo importante também. Eles não constroem nesse local elementos, espaços, áreas que remetem à visão aqui do mundo físico. Se, por exemplo, alguém desencarna que passou muito tempo num hospital numa doença degenerativa, que o leva à desencarnação, aquele momento em que ele ficou preso naquele hospital, olhando para aqueles mesmos locais, geram nele uma certa angústia. Aí ele chega no plano espiritual e encontra algo parecido. Em vez dele se libertar daquelas ideias e começar a criar uma visão, uma psicosfera mais positiva em torno de si, ele continua mantendo aquele mesmo estado depressivo, porque aquilo que ele encontrava aqui no mundo físico, ele volta a encontrar no plano espiritual. Por isso, então, esse ambiente saudável vai trazer para nós elementos que nós não conhecemos. Porque aqui o que existe de mais bonito aqui no plano físico, quando nós podemos imaginar um jardim florido, uma grande estrutura, com uma arquitetura moderna e coisa e tal, isso aqui tudo é uma banalidade comparado com aquilo que pode ser construído por esses elementos fluídicos do plano espiritual, em que os pensamentos mais elevados, as mentes mais elevadas, são capazes de materializar através da manipulação desses fluidos. Então, quando se fala de um ambiente que é belo, um ambiente que é saudável no plano espiritual, não procuremos aqui alguma coisa parecida, porque nós não vamos encontrar. Aqui nós dependemos de tijolos, concretos, armações, ferros e tudo mais, cores e decorações, né, dona Miriam, com elementos aqui do plano físico, que são sólidos. Dependem de química, no plano espiritual depende de mente, depende de pensamento. Então lá é tudo muito mais sutil, muito mais sublime do que aquilo que existe no mundo material. Entendamos dessa forma também quando os espíritos trazem essa descrição. E é bem bacana, né? Me recordo de uma passagem da novela... Oh, meu Deus do céu! A novela lá que mostra lá a relação dos dois mundos. A Viagem. A novela A Viagem, quando mostra, né, o encontro, quando a Dinah desencarna, né, e encontra com Otávio no plano espiritual, o que eles mostram? Aquele gramado enorme cheio de macas. O mais perto que eles conseguiram imaginar de um lugar bonito para receber os recém-desencarnados é um gramado. Olha a pobreza, né, que nós aqui encarnados temos em termos de beleza, comparado com aquilo que existe no plano espiritual. Mas vamos em frente, vamos lá. E a mesma coisa acontece no inverso também, né? Quando nós encontramos ali nessa mesma novela o Alexandre, que se encontra naquele chamado Vale dos Suicidas, aquele cenário mais feio que nós construímos é muito pouco perto daquilo que uma mente perturbada é capaz realmente de criar no plano espiritual. Então o nosso bonito é muito pouco e o nosso feio é muito pouco. Porque a beleza de lá é uma beleza sublime, e aquilo que existe de mais perturbador vai muito além daquilo que nós somos capazes de criar com os nossos cenários. Porque tudo é energia, tudo é pensamento, tudo é sentimento no plano espiritual. Desde aquilo que é mais sublime, desde aquilo que é mais perturbador. Vamos lá, em frente. Nesta parte superior, pois que nos encontramos no primeiro piso, estagiam os pacientes melhorados, enquanto os mais aflitos e desesperados permanecem no térreo e no piso inferior, onde identificam paisagens menos belas, em face do estado de entremunhamento e perturbação em que se demoram. Aqui a gente faz uma referência às câmaras de retificação lá de nosso lar. Naquele local onde aquelas pessoas que precisam de um ambiente protegido, de um ambiente de contenção, pelo fato de trazerem esse estado mental bastante perturbado, para evitar que esse pensamento se irradie através do ambiente, afetando outras pessoas. Então aqui a gente vai encontrar também essa separação dentro desses ambientes. Na realidade, eu não me houvera dado conta que o pavilhão se erguia suavemente do solo e que os pisos se destacavam com ligeira inclinação,
diferindo das edificações a que me encontrava acostumado. Anotando as observações que detectava, agradeci a Deus a incomum oportunidade que ora me era concedida e que deveria aproveitar ao máximo. Informou-nos Alberto que naquela unidade hospitalar estavam internados 100 pacientes, aproximadamente 40 em boa fase de recuperação, com lucidez, e mais 60 que ainda experimentavam os tormentos que os assaltavam na etapa final, que lhes precedeu à desencarnação. Variavam os dramas de consciência, todos, porém, quase sempre vinculados à conduta no exercício da mediunidade. Dando ênfase à informação, comentou: a mediunidade é bênção, sob qualquer aspecto considerada, porque faculta a constatação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular, o que é fundamental para uma conduta compatível com os fatores que geram felicidade. Logo após enseja oportunidades valiosas para o exercício da autoiluminação, pelas instruções de que o médium se faz portador, adotando-as de início para si mesmo, antes que para os outros. Por fim, podemos exercer uma forma de caridade especial, que é a de auxiliar no esclarecimento daqueles que se demoram na ignorância da sua realidade após a desencarnação, granjeando amigos e irmãos excepcionais que se lhe incorporam à afetividade. A mediunidade, portanto, exercida com a lógica aurida na codificação kardeciana, constitui valioso patrimônio para a elevação e a paz. O médium, por isso mesmo, é donatário transitório de oportunidades ímpares para a plenitude, não se podendo permitir as leviandades de utilizar esse nobre recurso de maneira comprometedora, vulgar e insensatamente. Todo aquele que se facultar desvirtuar de a finalidade nobre, qual acontece com qualquer faculdade física ou moral, sofrerá as inevitáveis consequências de que não se libertará com facilidade. No entanto, é bem reduzido o número daqueles servidores que se desincumbem a contento desse ministério quando o abraçam. Então ele começa dizendo para nós: a quantidade daqueles que, através da mediunidade, se perturbam, se transtornam pelo mau uso dessa faculdade, e são mínimos aqueles que conseguem fazer o bom uso desse ministério, retornando ao plano espiritual com equilíbrio. E depois ele fala da mediunidade tendo 3 funções principais. A primeira, esclarecer-se. Segundo, esclarecer os encarnados a respeito da realidade da vida espiritual. E terceiro, auxiliar os desencarnados a respeito da sua nova condição. E aí então a mediunidade vai se desdobrando nas suas diversas especializações, vamos dizer assim: psicografia, cura, fenômenos de despertamento de consciência, etc, etc. E todos aqueles que são médiuns então trazem esse compromisso. A Angelina colocou, né, tem uma pessoa que visita que tem Alzheimer, que passou 2 anos no hospital, e há um ano e meio, né, tratado na residência, né, médicos vão até ele, às vezes reconhece apenas 2 pessoas da família. Como entender a situação, né? Exatamente porque o Alzheimer ele tira a capacidade da pessoa de ter uma compreensão sobre a realidade que ela vive, é uma degeneração neurológica, né, que provoca esse desligamento da realidade em torno, né? Então o que cabe à família é exatamente continuar ali atenta às necessidades daquele paciente, embora ele não tenha ali a capacidade de interagir do modo como se gostaria. E aí vai se trabalhar a parte psicológica, porque para muitos familiares esse sentimento de luto em vida acaba sendo infelizmente experimentado, porque o paciente, a pessoa está viva, mas ao mesmo tempo ela não é mais a mesma que existia antes. E tem até uma passagem rápida, só para ilustrar essa experiência. Era um senhor que cuidava da esposa, que estava com Alzheimer já há um certo tempo, e ela simplesmente não reconhecia mais absolutamente ninguém, nem ele mesmo. E aí perguntaram para ele, né, por que o senhor trata com tanta dedicação assim a sua esposa, né? E ele dizia assim: ela não lembra mais de mim, mas eu ainda lembro dela.
né? Então ele se dedicava a esse amor, esse cuidado para com a esposa, né? E os espíritas mais ainda, né? Sabendo que existe ali o entendimento que ali naquele corpo deficiente naquele momento, existe um espírito que tem um afeto, que tem a relação com a família. Muitas vezes até nem tem afeto, né? Pela vida, muitas vezes problemática que tiveram. Mas mesmo assim é aquele espírito vinculado ao grupo que precisa de toda a atenção. É muito importante o tratamento médico, o tratamento psicológico e também o tratamento espiritual. Vamos em frente. Parecendo reflexionar com cuidado, logo prosseguiu. Seria de pensar-se que essa concessão não deveria ser delegada àqueles que moralmente são débeis, mas somente a quem possuísse resistências contra o mal que nele mesmo reside, né? Então, a ideia seria, né, que a mediunidade seria uma ferramenta, seria um instrumento que só deveria ser oferecido para aqueles que tivessem capacidade e habilidade para lidar com a mediunidade. Porque muitas vezes nós encontramos uma pessoa totalmente desequilibrada que é médium. Então, o que foi colocado, né, pelo Alberto teoricamente, né, ou a princípio, poderíamos pensar dessa forma. A questão, porém, segue ele aqui, não está bem colocada nesses termos. A divindade faculta a todos os seres humanos ensejos incomuns, nas mais diversas áreas, para propiciar-lhes o progresso moral. Com a mediunidade não ocorre de forma diferente. Embora nem todos os indivíduos possuam faculdades ostensivas que se expressem em forma sonambúlica ou inconsciente, quanto gostariam muitos que justificam suas dúvidas por tomarem parte das comunicações mais ou menos lúcidas na área da consciência, o fenômeno é bem caracterizado, oferecendo fatores para avaliação equilibrada de quem se empenha a realizá-lo. À medida que o seu exercício se faz equilibrado, sistemático, ordeiro, surgem melhores possibilidades para o intercâmbio, ampliando os recursos do medianeiro, que deverá aprimorar-se mais ante o estímulo de que se vê objeto. Todos sabemos, quando portadores de algum senso e consciência, que as faculdades genésicas têm finalidade específica, proporcionando a procriação e, para tanto, ensejando o prazer que o leva ao êxtase. Não obstante esse conhecimento, a utilização do sexo se transformou em um mercado de sensações, sem qualquer sentido afetivo ou de intercâmbio emocional. No que diz respeito ao desempenho mediúnico, o sexo equilibrado é de vital importância, por oferecer energias específicas para potencializar os mecanismos delicados de que se utilizam os espíritos. Simultaneamente, a faculdade mediúnica, em razão dessas energias que movimenta, irradia, qual ocorre com outras faculdades artísticas, culturais e científicas, um campo vibratório que proporciona bem-estar àqueles que se lhe cercam, envolvendo-os em encantamento e admiração. Isso também se dá com relação à mediunidade. Pelo fato de parecer algo mágica ou sobrenatural, muito do agrado dos sensacionalistas e supersticiosos. Com efeito, não são poucas as pessoas que se sentem atraídas pelos médiuns, a princípio sem se darem conta da ocorrência fascinante, terminando por envolver-se emocionalmente em afetividade apaixonada e injustificável. Do mesmo modo, os espíritos ociosos e perversos, que sempre procuram perturbar aqueles que se voltam para o bem, não logrando agir diretamente sobre o instrumento mediúnico, despertam sentimentos perturbadores que vicejam os invigilantes que se deixam arrebatar, comprometendo-se e prejudicando aquele que lhe tombe na armadilha bem urdida. Ao mesmo tempo, outros fatores que geram ganância, heranças infelizes do ego em desgoverno, como o dinheiro fácil, os sonhos do triunfo e da glória efêmeros, as vaidades infantis, que lhes dão a impressão de serem indivíduos privilegiados, que se acreditam possuir somente méritos e destaques, são terríveis adversários do bom desempenho da mediunidade. Perscrutando o imenso corredor,
pelo qual transitavam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e alguns pacientes em recuperação, o amigo concluiu com alguma melancolia. A maioria dos que aqui se encontram em tratamento foi vítima de perturbações na área sexual, que os fizeram derrapar em compromissos graves perante a própria e a consciência divina. Certamente outros igualmente caíram nos referidos perigos da mediunidade, procurando no íntimo sensações hedonistas sexuais. Enquanto caminhávamos, o bondoso Cicerone referia-se aos problemas que mereciam maiores considerações, chamando-me a atenção para o estado dos enfermos, explicando ligeiramente com respeito que cada qual nos merece, os esforços que agora desenvolviam para se reabilitar dos enganos a que se atiraram. Visitamos, passo a passo, a clínica de avaliação, para onde eram trazidos aqueles que se encontravam melhorados, quando eram submetidos a testes psicológicos, de modo a medir-lhes o grau de entorpecimento mental e de vinculação com os dramas vividos, após o que eram encaminhados às enfermarias próprias. Então ele começa falando para nós aqui sobre aquele, digamos, departamento de triagem, né, onde são ali analisados, avaliados, encaminhados para determinados tratamentos, né? Fomos travando conhecimento com diversos operosos funcionários especializados, sempre corteses, que trabalhavam com a face radiosa de alegria saudável, sem os ruídos costumeiros que são apresentados como júbilo. Aqui também faz um paralelo, né, quando a gente fala da vida profissional aqui no nosso mundo. Nós fazemos, infelizmente, né, como acontece nas mais diversas áreas, uma atividade sublime que é exercida, vinculada a uma necessidade da profissão. E nem sempre a profissão satisfaz aquilo que aquela pessoa está realizando. Então ele pode ser um médico, um enfermeiro, um técnico da área de saúde, um especialista em outra área da saúde, e ele depende de salário, depende de ambiente de trabalho, carga de trabalho, insatisfação com colegas e tudo mais. Então aquela missão que era tão nobre acaba sendo, na verdade, maculada pelas atividades do mundo físico. A mesma coisa acontece, por exemplo, na área do magistério, onde o professor tem a missão, a nobre, a sublime missão de educar, de ensinar. Mas ele se depara com escola, com grade de trabalho, salário, etc, etc, etc. Né? Então a gente vê que aqui, conforme ele descreve para nós, porque esse aqui é um parágrafo bem discreto, que ele poderia passar despercebido facilmente, mas a gente resgata ele exatamente para a gente poder perceber qual é exatamente a dedicação amorosa que se tem no plano espiritual, sem aquilo que o mundo físico ainda infelizmente oferece para nós, como sendo ali um bloqueio, uma restrição para o desenvolvimento das nossas atividades, com aquilo que acontece no plano espiritual, onde aquele espírito que tem a consciência tranquila, é aquele espírito livre, faz realmente com amor. Exatamente, né, Angelina? Então a gente tem aqueles que fazem por amor aqui, mas fazem por amor naquele amor no sacrifício, sacrificando a si mesmo em nome desse amor. No plano espiritual o amor é dedicado plenamente. Então vejamos de novo aqui esse trecho para vocês perceberem. Fomos travando conhecimento com diversos operosos funcionários especializados, sempre corteses, que trabalhavam com a face radiosa da alegria saudável, sem os ruídos costumeiros que são apresentados como júbilo. Então aí a gente vê a postura que cada pessoa tem no exercício da sua tarefa no plano espiritual e a postura que nós ainda temos aqui no plano físico, em virtude das questões relacionadas com a vida no plano material, com a vida encarnada, né? Então, no plano espiritual, nós fazemos porque nós gostamos de fazer. Aqui, muitas vezes, fazemos porque somos obrigados, porque a série de circunstâncias da nossa vida terrena exige isso de nós, né? Daí que a gente acaba ficando meio amargos, né, no exercício das nossas tarefas.
Visitamos uma clínica para tratamento de choques eletromagnéticos que se aplicavam em baixa voltagem, com o objetivo de produzir estímulos nas sinapses eletroquímicas dos neurônios, especialmente naqueles enfermos que haviam sido portadores do transtorno maníaco-depressivo ou obsessivo-compulsivo, permanecendo com as suas sequelas. Esse processo facultava a liberação das energias deletérias que se haviam fixado no perispírito e continuavam aturdindo-os. Aqui fala sobre eletroterapia, algo aqui para o nosso mundo que hoje volta a ser trabalhado, né, dentro das especialidades terapêuticas da psiquiatria, mas que ao mesmo tempo é uma grande mancha na nossa história, quando nós lembramos, né, dos primeiros tratamentos que a psiquiatria começou a desenvolver no final do século XIX, começo do século XX, em que o eletrochoque era, na verdade, quase que uma eletrocução. Assim como se tinha lobotomia, como se tinha outras tantas práticas médicas, né, visando, entre aspas, a saúde do paciente, que na verdade era a saúde do paciente, mas que não havia ainda a compreensão e nem as técnicas e recursos para que essas terapias fossem efetivas. Então a gente faz uma comparação entre aquilo que nós temos hoje e aquilo que nós tínhamos no século passado, e aquilo que nós temos hoje e aquilo que existe no plano espiritual. Acompanhamos um tratamento aplicado por jovem psicoterapeuta feminina, que dialogava com uma dama amargurada, que resistia em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Sem qualquer enfado, cansaço ou irritação, a psicóloga narrou-lhe pequena história que lhe atraiu a atenção. Contou com simplicidade que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro perfeitamente dispensável, mas que acredita ser o único que lhe trará felicidade, tombando depois em frustração e desespero. Para ilustrar, referiu-se a uma antiga lenda oriental, na qual uma jovem senhora, caminhando com o filhinho nos braços, passou por uma estranha gruta, de onde uma voz agradável e sedutora chamou-a nominalmente, convidando-a a entrar e apropriar-se dos tesouros ali existentes, belos e raros, como os olhos humanos nunca viram antes. Ficando aturdida, foi tomada por curiosidade, pelo fato de ouvir a desconhecida voz e pela proposta fascinante. Como novamente escutasse o convite para se tornar muito rica, ouviu com nitidez a voz lhe dizer que tudo poderia recolher antes de sair, que passaria a pertencer-lhe, porém no momento em que se afastasse da caverna, uma pesada porta desceria e não mais se abriria. Tivesse, pois, cuidado, porquanto estava diante de incomum felicidade, mas não podia voltar ao local depois que a porta fosse cerrada. A Felizarda olhou em volta e, como não visse ninguém, imaginou que nada teria a perder se adentrasse, o que fez de imediato, ficando deslumbrada ao contemplar joias de peregrina beleza, gemas preciosas, colares reluzentes, vasos de ébano e alabastro, estatuetas de incomparável perfeição cobertas de lápis lazuri, esmeraldas, diamantes, rubis, pérolas. Não retornara à realidade quando ouviu a voz repetir: retira o que quiseres para levar, mas tem tento, porque após saíres, a porta descerá, fechando-se para sempre, e o que ficar atrás nunca mais será recuperado. Tomada por imensa ganância, começou a recolher as peças que lhe pareciam mais valiosas, e porque desejasse a maior quantidade, colocou o filhinho que tinha nos braços em lugar confortável no solo, continuando a colocar na barra da saia, transformada em depósito, tudo quanto podia carregar. Quando acreditou estar com um fardo infinitamente valioso, saiu apressadamente e viu descer a porta pesada. Respirou aliviada e sorriu. Encontrava-se diante de felicidade, quando subitamente recordou-se do filhinho que havia deixado na forna. Os olhos da paciente brilharam inteligentes e ela perguntou:
E a mãe, como ficou? Desesperada, replicou a psicoterapeuta. Agora que tinha tudo quanto havia anelado, perdera o filho, esquecido na caverna, o seu maior tesouro. Assim agimos em nosso dia a dia terreno. Possuímos o que há de mais importante para a felicidade e, no entanto, continuamos na cova das ambições, procurando fantasias e brilhos secundários, perdendo o tesouro da paz, sem o qual caímos no fosso do desespero sem remédio. E prosseguiu com sua atividade maravilhosa, trazendo aqueles que se atiram no desfiladeiro sombrio do mutismo e do isolamento para recomeçar o treinamento para a realidade. Então aqui nós finalizamos esse capítulo. Deu certo, né? Achei que a gente nem ia conseguir terminar por causa dos imprevistos do início. Mas aqui então nós vamos acompanhando essas primeiras observações que o Filomeno vai trazendo para nós em torno, né, do Sanatório Esperança, naquele contato com o Alberto, que vai mostrando ali as dependências, né? Como a gente viu, ele não focou exatamente em cima de um paciente para analisar a história, toda a evolução, o tratamento e tudo mais. São apenas observações gerais, para que a gente também, nós aqui leitores, tenhamos a possibilidade de fazer, numa expressão muito utilizada hoje, essa imersão naquele ambiente que ele apresenta para nós, para depois então começarmos esse aprofundamento. O que nós extraímos a princípio de lição daqui é, primeiro, que todos aqueles que estão internados foram médiuns. E desses médiuns, 40% se encontrava numa condição melhor e os outros 60% ainda em estado de perturbação, que eles eram divididos em ambientes diferentes, subsolo e solo, aqueles que ainda estavam iniciando a recuperação, e o primeiro andar, aqueles que já se mostravam numa condição melhor. Falar para nós sobre a estrutura e o ambiente em si que trazia aquele bem-estar e a dedicação de cada um desses colaboradores, desses trabalhadores. Esse último caso que nós acompanhamos dessa história, fala para nós de uma psicoterapeuta. E eu já comentei várias vezes com vocês aqui sobre a legião de psicoterapeutas que existem lá no plano espiritual, exatamente para fazer esse trabalho psicológico para aqueles, principalmente para aqueles recém-desencarnados. Porque chegaremos ao plano espiritual trazendo ainda tantas e tantas angústias, não necessariamente relacionada com a desencarnação em si, mas culpas, remorsos, separações, perdas que também sentimos, lutos que também vivenciamos pelo fato de deixarmos no mundo material aqueles que amamos ou aquilo que para nós é tão importante, e nós chegamos no plano espiritual com esse novo mundo a ser reconstruído. E as nossas mentes, ainda um tanto frágeis, não são capazes de se organizarem por si próprias. Então, esses profissionais ou esses terapeutas que nos encontram no plano espiritual são aqueles responsáveis por nos trazer para essa verdadeira realidade que nós vivemos. Então esse é o cenário que nós vamos encontrar. E como nós já vimos também aqui, né, em mensagens que chegaram para nós temos não apenas aqueles que trabalham com a mente em si, mas com aqueles que trabalham com a repercussão daquela mente em desalinho. Lembra que nós recebemos de um fonoaudiólogo que falava para nós da importância da fonoaudiologia no plano espiritual? E a questão que a gente perguntava é, mas espera aí, fonoaudiologia lida com fala principalmente. Como é que a gente vai entender a fonoaudiologia no plano espiritual? O espírito traz esse bloqueio na sua mente. E para que ele possa expressar ali os seus sentimentos, as suas necessidades, naquele momento ele precisa falar e ele não consegue. E ali nós vamos encontrar esses profissionais que trabalham também nessa área de reabilitação, como em tantas outras áreas que nós vamos encontrar. Então tudo